eternamente. Amém. Amém. Carta que Paulo escreve aí para a igreja de Roma. Romanos, capítulo 11. Vamos só relembrar aí esse capítulo 11. Não tem como a gente... Até que hora? Tá, puxa aqui. Capítulo 11. Paulo ele começa a escrever. E no início desse capítulo, ele começa a expressar a grandeza de Deus. Glória a Deus. Ele precisava mostrar para a igreja que Deus ele é um Deus que não se esquece dos seus. E ele começa a falar da graça de Deus que alcançou nós para a redenção. Fala da misericórdia de Deus que nos alcançou ainda quando estávamos na desobediência. E parece que ele falta palavras para expressar a grandeza de Deus. Então ele usa algumas estratégias, ele busca algumas informações. Ele lembra a igreja de Elias. E ele fala, olha, lembra de Elias, quando ele disse, fugiu e não tem mais ninguém, só estou sozinho. Aí Deus falou, não, tem mais 7.000 lá, rapaz. E ele lembra a igreja disso. Porque a igreja, de repente, talvez, ele tomou conhecimento que a igreja lá estava passando por algumas dificuldades. De repente tinha alguns irmãos lá que pensando assim, Deus nos esqueceu. E aí que Paulo, ele preocupado com isso, ele começa a expressar de alguma forma a grandeza desse Deus. Porque a igreja estava precisando enxergar isso. Às vezes tinha perdido já a visão da grandeza desse Deus. E ele busca essas informações para levar lá para o povo lembrar dessas coisas que Deus tinha feito. Ele lembra no versículo... Se a gente voltar aqui o versículo 9 e 10, eu estou no capítulo 11, vamos estudar o 11 aí. No versículo 9 e 10, eu achei interessante isso porque ele vai lá em Salmos e ele busca um salmo de Davi para lembrar a igreja. E ele fala, olha, lembra que Davi estava passando um momento difícil. E ele busca o salmo lá, o Paulo ele redigita 2 versos de Davi. 69. Salmo 69, irmãos. Paulo vai lá em Salmo 69. E lá em Salmo 69 a gente vê Davi passando por um momento tão difícil, tão complicado. E ele faz uma oração no Salmo 69, uma oração de clamor, de pedindo a misericórdia de Deus. Ele está dizendo assim para Deus lá em Salmo 69, Davi: até fel eu tomei, os meus inimigos estão querendo me matar, estão me massacrando. E ele faz uma oração. Eu usaria a palavra... Eu estou até com medo de falar essa palavra aqui. De repente pode alguém se espantar. Mas parece que Davi, ele quer se vingar dos inimigos. E ele diz assim: ó Deus, faça a mesa deles virar um deserto. Ele está falando da mesa dos inimigos. Faça ele, está lá em Salmos 69, torne a mesa deles como um laço e a inteira recompensa deles em ruína. Ele está pedindo para Deus entrar na casa. Meus inimigos estão querendo me matar, mas acaba com eles primeiro. A oração de Davi. Que eles não vejam, faze com que os seus lombos tremam. Ele está pedindo para Deus enfraquecer os inimigos. E Paulo ele usa essa passagem, esse salmo, para lembrar a igreja de Roma. Lembre
lá de Saulo, lembre de Davi. Quando ele estava passando por um momento difícil, e ele fez essa oração, ele está lembrando a igreja. E Deus ouviu ele. Então ele precisava alertar a igreja. Estão passando dificuldade aí, mas fique tranquilo, Deus nunca se esqueceu de vocês. Deus sempre esteve no controle disso. E parece que falta palavras agora para Paulo expressar essa grandeza. Ele não consegue mais, ele não consegue mais escrever. Ele chega agora ao limite, parece que já gastou todos os cartuchos. E ele, no Salmos, na carta de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 11, que nós estamos lendo hoje, no versículo 33, ele já perdeu as palavras, ele não consegue mais expressar a grandeza. E ele começa a dizer assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. E agora ele revela algo tremendo. Por mais que ele tenta expressar a grandeza de Deus para a igreja de Roma, ele agora diz assim, olha isso que ele diz. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ele chega a dizer agora, eu não consigo mais expressar a grandeza dele. É isso que ele está falando. Quem que conseguiu? Quem foi o seu conselheiro? Essas perguntas, irmãos, remetem-nos a pensar na grandeza desse Deus. O quão Ele é grande. Aí agora, no verso 36, está lá ainda, que nós lemos aí. Agora ele bate o martelo. Agora chegou esgotou as possibilidades. Ele não tem mais o que falar desse Deus. E agora ele diz assim, olha, esse Deus é muito grande. Vamos fazer o seguinte então. Porque dele, glória a Deus, por ele e para ele, glória, sejam todas as coisas. aleluia. Glória, pois, a ele só hoje. Amanhã? Só nesse culto? Não. Eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Parece que agora ele conseguiu aí. Aleluia. Parece que agora ele conseguiu resumir todo este capítulo 11 neste versículo que nós lemos. Porque dele, Glória. e por ele, e para ele são todas as coisas. E quando eu penso, irmãos, nesse versículo, eu só consigo enxergar aqui que Paulo estava ensinando a igreja a agradecer a Deus. Glória. Já foi perguntado aqui hoje, Aleluia, Jesus. será que nós não estamos reclamando demais? Foi perguntado aqui hoje, será que nós não estamos reclamando demais? Eu não sei o que estava acontecendo com a igreja de Roma, mas se Deus revelou algo para Paulo entregar essa mensagem, é porque eles precisavam ouvir. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles precisavam ouvir. E Paulo, eu tenho como resumo do capítulo 11 este versículo, e eu vou ler de novo. Eu quero que você sonhe com isso hoje. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso é gratidão. Isso é uma ação de gratidão. É um agradecimento. O povo estava usando a língua para muitas coisas e menos para agradecer. Diante
nesse panorama que nós tivemos aí do capítulo 11, eu quero destacar aqui 3 verdades a respeito de como deve ser a nossa gratidão a Deus. Como deve ser a nossa ação de graças a Deus. E eu quero começar com essa primeira colocação de Paulo, que ele diz: por que dele? Por que dele? Pensa comigo, irmãos. Dele quem? Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome. Dele quem? Deus, o nosso Pai. Aleluia. Do Senhor Jesus. E quando Paulo diz por que dele, irmãos, remete-nos a pensar, a imaginar e a entender que ele está falando de Deus e que a nossa ação de agradecimento, ela tem que lembrar aquilo que ele é. Aquilo que sempre foi dele. Porque dele glória seja dado eternamente. Aquilo que ele sempre foi. Nós temos que lembrar nas nossas ações de agradecimento. Nós temos que lembrar daquilo que ele sempre foi. Daquilo que ele não recebeu de ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém passou para Deus o poder. Ele é o próprio poder. Glória a Deus. Ninguém deu uma porção de unção para ele. Ele é a própria unção. Glória a Deus. Glória a Deus. E a nossa ação de agradecimento tem que fazer menção disso. Glória. A igreja estava passando por momentos em que não estavam agradecendo mais a Deus. E justamente isso aqui Paulo começa o capítulo 11 falando: esse Deus ele é grande, acorda igreja, esse Deus é grande. E o povo sonhando, pensando no quê? E reclamando das coisas. Lembre do que Deus é. Eu não sei o que Deus é para você. Eu não sei qual que é a visão que você tem desse Deus, mas para mim esse Deus ele é grande, ele é supremo, ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele é soberano. E eu preciso louvar ele por isso. Eu preciso lembrar a todo instante que ele é tudo, vezes tudo, vezes tudo. Não pode faltar o reconhecimento daquilo que Deus sempre foi na nossa vida. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Salmo 136, verso 2: louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha que lindo isso. O salmista diz: louvai ao Senhor, agradecei a Ele, porque a sua benignidade dura para sempre. Você sabe o que significa isso, irmãos? Dura para sempre. Ela não tem início, ela não tem fim, ela é infinita, é insondável. Glória a Deus. Aleluia. É uma lembrança que o salmista fez e está combinando lá com a mensagem de Paulo. Que lindo isso. Quer mais um exemplo? Salmo 75, quem escreveu foi o profeta Asaf. Asaf está fazendo um compromisso com Deus. Salmo 75, verso 2, ele diz assim: quando eu ocupar o lugar determinado, eu julgarei retamente. Ele está fazendo um compromisso com Deus. Ele está dizendo assim: Deus, quando eu assumir o lugar determinado, julgarei retamente.
Aí de repente alguém pensa assim, Asaf está se achando. Está se achando que quando ele estiver na frente, ele vai fazer o certinho. Talvez se Asaf tivesse parado o salmo aí, talvez a gente poderia até pensar que ele estava se achando. Mas ele continua. Olha que lindo que ele escreve. Ele está falando de juiz. Ó. Quando eu assumir o lugar determinado, julgarei retamente. Mas ele continua dizendo assim, ó. Mas Deus é o juiz. Glória a Deus. Ele abate um e o outro ele exalta. Glória a Deus. Aí alguém pergunta para Asaf, e daí Asaf, o que você vai fazer? Eu declararei para sempre e cantarei louvores ao Deus de Jacó. Glória a Deus. Mesmo que Deus permitisse para ele assumir um posto, assumir um degrau, assumir uma posição, ele fez um compromisso, eu vou assumir retamente, mas eu tenho ciência de que quem é o juiz é o Senhor. E diante desse conhecimento e desta visão de Deus, eu louvarei e cantarei louvores ao Deus de Jacó. Glória a Deus, aleluia. Deus te exaltou. Não se esqueça que é Ele que é o maior na sua vida. Deus te deu capacidade, irmãos. Nós já estamos falando aí, Deus te deu, não é tua. É Ele que te capacitou. Glória a Deus. Então não tem outra coisa para você fazer. Louve, 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 adore. Cante louvores a Ele. Declararei para sempre e cantarei louvores ao Deus de Jacó. Porque dele, sempre lembrando aquilo que Deus é. Vamos para frente. Versículo que nós estamos usando, versículo 36 da carta que Paulo escreve às igrejas de Roma, capítulo 11. Porque dele, por ele. Quando Paulo escreve por ele, remete-nos a pensar naquilo que Deus fez. Tudo que acontece na sua vida é por Ele. Não pense, irmãos, que passou batido alguma batalha, alguma luta por Deus. Não pense que Deus não viu acontecer aquilo que você não gostou de repente. É por isso que nós devemos louvar, adorar Ele. Glória a Deus. Porque tudo é pela permissão dele. E Paulo está lembrando a igreja, por ele, tudo que acontece na sua vida é permissão dele. E você tem que adorar ele por isso. A tua ação de graça, a tua ação de agradecimento, a tua oração de agradecimento, ela tem que lembrar de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Tem que lembrar. Tem que lembrar. Foi dito aqui, irmãos, por 2 vezes uma passagem, e eu vou dizer pela terceira agora, porque me mexeu muito ali. Sabe o que aconteceu, irmão Edson? Pedrinho estava subindo lá para a igreja. Aí o Joãozinho estava com ele. Aí tinha um deficiente na frente da igreja. O deficiente pediu dinheiro. Aí Pedrinho falou, olha aqui para mim. Eu não tenho dinheiro não. Eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante-me. Glória a Deus, aleluia. Se nós formos lá, está em Atos 3, né? Atos 3.
Em Atos 3. Se não for lá, você vai ver, depois você lê isso aí. Você vai ver que eu gosto de ver a cena, eu gosto de ver a cena. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo assim, ó, eu vejo o coxo lá levantando, porque diz que Pedro pegou na mão dele. Glória Ele a pega Deus. pela mão direita. E na hora que ele levanta, eu vejo o coxo assim, ó, com as perninhas balançando. Sabe por quê? Porque depois que ele levantou, que a Bíblia diz assim, ó, Pedro segurou pela mão direita, levantou. Aleluia. Depois disso, o tornozelo e os pés dele se afirmaram. Oh, glória, aleluia. Então ele levantou tremendo. Oh, glória. Pedro segurou na mão dele. E os pés se afirmaram. Oh, glória. Aí agora já estava lá o ex-coxo andando. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É Deus. Talvez se fosse eu ia correndo para casa. Mas ele entrou no templo, Oh, glória a Deus. Aleluia. saltando. O que ele foi fazer no templo? Glória a Deus. Aleluia. O que ele foi fazer no templo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É tremendo. O que o ex-coxo foi fazer no templo? Glória. Ele precisava agradecer. Aleluia. Ele precisava agradecer pelo aquilo que Deus havia feito. É, Senhor, glória a Ele Deus. estava lembrando por ele. Glória seja dada eternamente. Glória a Deus, aleluia. Domingo retrasado, o André fechou a garganta do André. Eu falei pro Everton, e nós tínhamos combinado de ficar naquele domingo na sala. Nós estamos revezando, um dia eu, um dia o Everton, na escola dominical. E eu avisei ele, falei: Everton, eu vou ter que levar o neném no hospital. 8 e pouco da manhã, deu 39 graus de febre. E nós já tínhamos dado um remedinho para ele, mas tivemos que levar. Chegamos lá no hospital, a médica lá nos assustou, e assustou muito, eu fiquei assustado. Ela abriu a garganta, a boquinha dele tinha uma bola de pulso desse tamanho. Ele não estava conseguindo engolir direito, estava sem comer, estava com os beiços brancos. E a médica falou: não, daqui ele não sai, vai ficar internado. E nós ficamos desesperados, eu pensei que era cachumba, não era cachumba. E eu pedi oração, foi falado aqui, o pastor depois me informou. Foi pedido oração aqui na igreja, oraram. E eu pedi oração também no projeto Orai. E um irmão de Minas Gerais me mandou uma mensagem e falou assim: irmão Daniel, o teu filho já foi curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Falei: meu Deus, que fé é essa? 4 horas da tarde a médica falou: vem buscar o menino aqui que o menino tá bom. Glória a Deus. Mas o menino estava com uma bola de pulso, ele não estava conseguindo comer. Não tem mais nada, tá nada, não tem mais nada. Pode levar embora, pode levar embora. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso adorar a Deus por que Ele tem feito na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Muito Eu quero que você lembre aí, irmãos, quantos momentos de tristeza tem passado, mas você está aqui agora. Glória a Deus. Você suportou, você venceu. Aleluia. Você está lutando.
De repente você pensa assim, mas eu estou se rastejando, mas isso não está voltando, não está recuando, está indo para frente. Glória a Deus. E é de vitória em vitória. Glória a Deus. Estou repetindo. Em primeiro lugar, a nossa ação de agradecimento a Deus tem que fazer menção daquilo que Deus é. Em segundo lugar, a nossa ação de agradecimento a Deus tem que lembrar aquilo que Deus fez na nossa vida. Glória a Deus. Porque dele e por ele. Em terceiro lugar, Paulo diz: para ele. Para ele. Eu gosto muito desse terceiro aqui. Glória a Deus. Porque Paulo agora, ele canaliza a sua ação de agradecimento. Ele direciona. Ele tá, sabe o que Paulo está falando? Quando ele diz para ele, ele está dizendo assim, ó, não é para o Joãozinho. Tem gente agradecendo a Mariazinha, Pedrinho. Mas Paulo está direcionando a tua ação de agradecimento. É para ele. Glória a Deus. Aleluia. Então a sua vida tem que ser direcionada somente para ele. Glória a Deus. Aleluia. Churefanto na massa, na macanto, na machu. Paulo está mostrando o alvo do agradecimento. Só tem um endereço. Porque se tudo na nossa vida vem de lá, a gratidão tem que ir para lá também. Glória. Glória a Deus. Aleluia. E infelizmente, irmãos, temos nos esquecido algumas vezes disso. Temos nos esquecido. O mesmo que aconteceu com a igreja de Roma. Se eles ouviram essa palavra, porque eles precisavam ouvir. Glória a Deus. Precisavam aprender isso. Eu quero citar aqui, irmãos, algo que eu vi esses dias. Não se escandalize com isso, pelo amor de Deus. Tem um padre em São Paulo, o nome dele é Padre Paulo Teruel. Paulo, o nome dele, agora eu não lembro, sei que é Teruel. Fábio, eu anotei aqui, Fábio Teruel. É bem fácil de você achar esse vídeo. É bem fácil. Tá rolando aí no Facebook, no YouTube. É bem facinho de você achar esse vídeo. E eu assisti aquele vídeo, irmãos, e eu confesso, irmãos, eu fiquei maravilhado. Vou falar de novo, não se escandalize com isso. Sabe o que acontece, irmãos? Ele conta um testemunho. O padre Fábio Teruel. Diz ele que estava dirigindo o carro dele em São Paulo. E veio um mototáxi e ele chutou o retrovisor. Lá tem bastante disso. Eles ficam cruzando as motos ali no meio dos carros e eles quebram os retrovisores. E ele chutou o retrovisor do carro dele e... beleza. E ele foi. E ele ficou vendo aquele mototáxi, ele foi cruzando os carros, respirando e chutando outros carros.
E um carro lá na frente, ele foi tentar chutar de novo e o cara desviou. E ele, com a força que ele deu o pé, ele desequilibrou na moto e caiu. Se arrebentou tudo. E o padre estava indo com o carro. E chegou perto ali, o cara puxou a moto para o canto, todo machucado, e o padre parou ali. Parou, e o rapaz ficou meio com medo, pensando que aquele homem ia brigar com ele. E ele chegou e falou assim: ô rapaz, eu vi que você está nervoso, estava batendo nos para-brisas dos carros aí, nos retrovisores. Vamos conversar aí, eu quero ser teu amigo. O que aconteceu? Fala aí para mim. E ele meio ressabiado assim, pensando que aquele homem ia bater nele, ele não conhecia. E ele falou: não, eu estou nervoso mesmo, mas você não tem nada a ver com isso, e desculpa aí que eu chutei o teu carro. Aí o padre insistiu ainda, falou: não, mas eu quero conversar com você. Fala para mim o que é que está acontecendo. Se abre aí, eu quero ser teu amigo. Pode ficar tranquilo, nem quero saber do retrovisor. E aquele rapaz, ele pega e se abre para aquele homem que ele não conhecia. Ele falou: não, a minha filha está doente. E eu estou com a receita aqui. Só que eu não tenho de onde tirar. É muito caro esses remédios. Essa noite eu nem dormi direito. E eu estou muito nervoso, eu não sei, eu perdi a cabeça. E o padre falou: não, então me dá essa receita, eu vou comprar esse remédio para você. E ele pega aquela receita e ele vai, isso aí é o padre que conta, viu? E ele pega aquela receita e ele vai numa farmácia e ele compra o remédio para o rapaz. E quando ele compra aquele remédio, ele entrega para o rapaz, ele diz assim: se você precisar de alguma coisa, você me liga. Eu vou deixar meu telefone para você. E o padre escreve o nome dele e o telefone. E quando ele entrega o papel para o rapaz lê e começa a chorar. E o padre diz: olha, o que foi? Aí o rapaz conheceu ele. Ué, mas você que é o padre Teruel? E o padre: sim, eu sou o padre Teruel. Aí o que foi? Por que você está chorando? Aí o mototáxi fala assim: olha, hoje de manhã eu liguei o rádio, minha menina estava chorando, e eu liguei o rádio e o senhor estava fazendo uma oração. O padre estava fazendo uma oração no rádio. Escute isso. E naquela hora eu falei com Deus, padre. E eu falei com Deus assim: Deus, se é verdade desse Deus que esse homem está falando aí no rádio, manda um anjo para me dar esse remédio aqui. E ele começou a chorar, porque o homem que estava falando no rádio agora estava ali na frente dele, comprando remédio. Por que eu falei para você não se escandalizar? Porque isso que aconteceu com o padre aconteceu na Bíblia também. Você quer que eu fale aonde? Deus usou corvo. Glória a Deus, aleluia. Deus usou homens. Glória a Jesus. Deus usou mulher. Glória a Deus, aleluia. Deus usou uma jumenta. Aleluia. Por que você está brabinho? Que Deus usou um padre. Aleluia. Aonde que você estava? É Deus, mas tremendo Jesus. Aleluia. Glória a Aonde que Deus. você estava na hora que Deus precisava te usar? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Glória a Deus. Foi perguntado aqui, vou repetir de novo. O irmão aqui perguntou: por que será que Deus não faz mais o que Ele fez? E
Quero repetir a pergunta, por quê? Sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo o que estes homens fizeram aqui. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Agora, quando nós fizermos o que estes homens fizeram aqui, Deus vai fazer aqui o que Ele fez aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E eu vou mais um pouco ainda. Glória a Deus, aleluia. Quando nós fizermos aqui o que estes homens não fizeram aqui, Deus vai fazer aqui coisas maiores ainda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso não é fácil. Oh, aleluia, Senhor. Não é tempo de você pedir. Agradeça, 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 agradeça a Deus. Agradeça a Deus, agradeça a Deus, porque é Ele que te sustenta. Aleluia. Mesmo na dificuldade, mesmo com dor, mesmo com luta, mesmo na enfermidade, Ele está do seu lado te sustentando. Você vai vencer, você vai vencer, você vai conseguir, você vai conseguir. Aleluia, Senhor. O que acontece, irmãos? A gente tem uma visão totalmente errada a respeito de quem Deus vai usar. A gente tem uma visão errada. A gente só quer pedir. A gente tem uma visão errada, estou repetindo. Alguém chega para Jesus e fala: tinha um camarada expulsando demônio do teu nome, proibiu ele. O discípulo fez isso. João fez isso. Sabe por que ele fez isso? Porque o homem que estava expulsando o demônio no nome de Jesus, e o demônio estava sendo expulso, não era discípulo. Aí João falou: não, só uma panelinha que é usada por Deus. Não. Esse aí não é discípulo. Pode parar com isso aí. Aí Jesus falou: rapaz, não proíba não. Aleluia. Não proíba. Visão errada que nós temos. Glória a Deus. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Deus ele gosta de trabalhar com o impossível. Ele é especialista em impossível. É por isso que quando alguém olha para você, ele te menospreza. Ah, mas quando tu amor. Aleluia. A essência de Deus, ela flui dos lugares mais, ou melhor, menos improváveis. Não proíba. Inclusive está na revista sobre isso. Não vamos entrar na revista, mas fala sobre a primazia. Dá uma vasculhada na lição da manhã. Acho que não tem escola amanhã. Fala sobre a primazia. Vamos lembrar. Em primeiro lugar, a nossa ação de agradecimento a Deus, ela tem que lembrar aquilo que Deus é. Em segundo lugar, a nossa ação de agradecimento a Deus tem que lembrar aquilo que Deus fez. Em terceiro lugar, a nossa ação de agradecimento a Deus tem um foco, tem uma direção, e é só para Ele. Então não venha agradecer a mim, que Deus falou com você. Ei, agradeça a Ele, agradeça a Ele. É Ele que acha, é Ele que fala, é Ele que está aqui administrando, é Ele que está falando com você, é Ele que está te tocando, é Ele que te cura, é Ele que te levanta, é Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda nessa caminhada. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. O grande aqui é Ele. Glória a Deus, aleluia. E para encerrar, passei da hora. Para encerrar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
que por Ele, para Ele são todas as... E o que eu tenho que fazer então? A Ele a glória. A Ele a glória. É só para Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. É sempre amém. Aleluia! Se você fez essa oração com sinceridade, pode ter certeza, irmão, que Deus recebeu de você. Em nome de Jesus. Eu preciso, irmãos, eu preciso fazer um negócio aqui. Me permita, por favor, direção. Se coloca de pé. Se você está grato a Deus, sai do teu lugar. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui. Vamos demonstrar a Deus sinal de gratidão a Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus, neste momento nós somos gratos a Ti, Senhor. Por tudo que Tu tem feito na nossa vida. Porque até aqui é o Senhor que tem nos sustentado, nos guardado. Diante, Senhor, dessa palavra, nós rendemos a Ti, Senhor, com louvores e adoração. Glória a Ti, Senhor. Porque aqui, Senhor, Tu tem sustentado a nossa vida. Até aqui Tu tem guardado, protegido com Teu poder, com Tua glória, com Tua plenitude, com Teu Espírito. Nós somos gratos, Senhor, porque até aqui Senhor tem nos sustentado. Senhor, Jesus, receba a nossa oração, nosso louvor, nossa gratidão ao Teu nome. Porque é somente a Ti, Senhor, que nós devemos direcionar toda a gratidão. Nosso coração é grato, Senhor, porque mesmo falho, mesmo, Senhor, muitas das vezes fraquejando, mesmo muitas das vezes pensando, Senhor, que estamos só, temos falhado, Senhor, mas sabemos, ó Deus, que Tu nunca nos esqueceu. Tu sempre esteve conosco, Pai. E hoje, Senhor, tomamos ciência desta verdade, Senhor. Te louvamos e Te bendizemos para todo sempre, Jesus. Amém. Amém.